Nós estamos, como foi dito, começando hoje uma série que nós vamos falar sobre cura emocional, sobre depressão, sobre trauma, sobre aquelas coisas que acontecem em nós e que às vezes quem está conosco, quem está do nosso lado, não percebe. Todavia, uma coisa que eu conversei com o pastor Aquiles é que vamos olhar para esse processo de cura a partir da palavra de Deus. Eu vi que ele fez um banner interessante, o tratamento espiritual da depressão. E quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em psiquiatra, a gente pensa em psicólogo, a gente pensa em psicanalista. Eu mesmo sou um e lido diariamente. Hoje mesmo eu tive uns 4 atendimentos exclusivos para esse detalhe. Mas nós aqui hoje, e a proposta nossa aqui, é a proposta do Evangelho. Eu, como psicanalista, eu sou de orientação freudiana. Se há algum colega aqui, eu não sei. Mas o Freud ele vai traçar um panorama da topografia, ele vai fazer uma topografia mental, e ele vai dividir o nosso sistema mental em consciência, pré-consciência e inconsciência. Consciência é isso aqui. Todos nós estamos aqui, amém? Amém. Alguém não está aqui? Pode dizer glória a Deus? Hoje eu estava conversando com a minha secretária e de repente eu só estava escutando ela falar, porque hoje ela falou muito. E teve uma hora que ela virou para mim e falou: "Você está aqui?" Eu falei: "Não, eu estou aqui no meu mundo mental, eu criei um balão, né?" Mas eu estava lá. Consciência é isso. E na maioria das vezes nós lidamos muito pouco com as nossas angústias no nível da consciência. A maioria do sofrimento que nós temos só ganha consciência quando já nos afetou profundamente. Aí chega aquela hora que você diz: "Não aguento mais, eu preciso buscar ajuda." Pré-consciente é segundo Freud, é aquele lugar em mim que eu estou lá, mas eu não percebo lá. E não tenho acesso imediato. Está comigo, mas eu não estou consciente de que aquilo está lá até eu precisar daquilo. Por exemplo, qual é o número da sua casa? Eu tenho certeza que imediatamente você lembrou. Você estava pensando nisso? Não. Você tinha consciência disso? Não. Mas quando você precisou lembrar, o que aconteceu? Você teve acesso àquilo. Então, o pré-consciente, que é diferente de subconsciente, porque segundo a psicanálise não existe sub, porque sub dá a ideia de estar embaixo, e não está embaixo, está em equivalência. São só níveis de acessibilidade que nós temos. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que a maioria das crises que a gente tem, elas estão ali há muito tempo. Quando ela começa a te incomodar é porque ela ganhou consciência, mas ela já estava te afetando há muito tempo. E o Freud vai dizer a coisa mais interessante, que é o campo de ação de todo psicanalista, e todo psicanalista é doido por esse ambiente chamado inconsciente. Segundo Freud, o inconsciente é aquele lugar em mim e em você que nós não temos acesso. Mas o fato de eu não ter acesso e não ter consciência deste lugar em mim, não quer dizer que ele não atua em mim. Pelo contrário, é o inconsciente. É este lugar que eu não tenho acesso, que influencia todas as outras dimensões da minha existência. Jacques Lacan, e eu não quero ser muito técnico, mas eu só quero começar aqui porque nós vamos falar de outra coisa, sendo a mesma coisa. Às vezes eu sou muito claro, vocês perceberam, né? Não vou falar de outra coisa, mas é da mesma coisa que nós estamos falando. Jacques Lacan, que é um contemporâneo da psicanálise, ele vai quebrar aquele conceito. Quem estudou lá no ensino médio de filosofia, você ouviu falar de um cara chamado René Descartes. René Descartes tem uma fala chamada cogito ergo sum, penso, logo existo. Por quê? Porque o René Descartes, lá em 1400, lá vai pedrada, ele inaugura um tempo novo na filosofia, chamada Era da Modernidade,
que ele coloca a razão no centro de tudo. E ele vai trazer o conceito de sujeito cartesiano, que a maioria de nós aqui somos, o sujeito da razão. Eu quero explicação para tudo. Nós queremos explicação para tudo. Inclusive, a gente vem para a igreja para ver se Deus dá um jeito na nossa vida e dá uma explicação para nós. E a maioria de nós nos frustramos porque Deus não tem que dar explicação para nada da sua vida. Nós não estamos aqui para sermos esclarecidos, nós estamos aqui para ter relacionamento. E no relacionamento a gente vai aprendendo que às vezes tem coisa que a gente não vai saber que coisa aquela coisa é. Eu gosto quando Jesus lava o pé dos discípulos, e Jesus, depois de lavar, porque lavar os pés dos discípulos para o contexto de Jesus era algo extremamente humilhante. Era coisa que o empregado fazia. Lavar o pé do viajante. Lembra que a turma andava a pé de sandália. Quando você chegava na casa de alguém com um nível social melhor, você não ia pôr os pés sujos na mofada de seda do cara. Então tinha lá o empregado que vinha lá com a bacia e lavava os pés. Para o empregado aquilo ali era um ato de extrema humilhação. Jesus então lava o pé dos discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 13. E quando Jesus lava o pé dos discípulos, há um susto neles, porque eles conheciam essa regra cultural, e você já deve ter lido sobre isso. E o Pedro, quando vê Jesus se aproximar, diz: não vai fazer isso comigo não, você não vai lavar meus pés, jamais. E Jesus fala com ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro responde: então me dá um banho, lava a minha cabeça também. E Jesus diz: não, vós já estáis limpo pela palavra. A palavra tem um poder tremendo, não é verdade? E Pedro então deixa Jesus lavar, e Jesus, quando termina de lavar os pés, levanta e olha para eles e diz assim, porque se eu estivesse lá entre eles, eu também ia querer saber o que está acontecendo, Senhor. Mas essa história aí de lavar meus pés, eu quero, que mistério tem aí? Você que é pentecostal, né? Que mistério tem nesse negócio? Aí Jesus se levanta e diz assim: o que eu faço agora, vocês só vão entender depois. Pergunta para o teu irmão: você acha mesmo que Deus está interessado em te dar explicação? Você acha mesmo? Por que a gente tem isso? Porque eu e você somos cartesianos. Preciso ter explicação. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. A razão. Qual é a razão do meu sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Por que eu entrei em crise? É essas coisas que eu ouço muito no consultório, eu ouço muito como pregador que viaja por aí afora, eu ouço muito: por que eu estou passando por isso? Nós não temos explicação. Mas nós queremos explicações. E pelo fato da gente, às vezes, ficar tão preocupado em querer saber o porquê que nós estamos passando por determinadas coisas, nós não buscamos cura. E aí a gente se encontra com o outro e o outro pergunta: como que você vai? E o que você responde? Eu vou bem. A gente responde que vai bem quando está mal, por quê? Porque nós somos cartesianos. Porque eu não posso explicar uma coisa que eu não tenho conhecimento da coisa. E a gente vai sofrendo muito. E nós cristãos sofremos mais ainda. E isso parece ser chocante. Por isso eu recomendo que você venha às 3 quintas-feiras. Eu recomendo, porque isso precisa ser sistemático. Hoje eu vou falar, mas nas próximas 2, eu vou utilizar os recursos, eu vou mostrar, vou trazer o material, e depois eu vou dar o material de presente para você, se você me der o seu e-mail. Tá bom? E não vou cobrar nada por isso. Tá certo? A não ser que você queira me levar depois, por livre e espontânea vontade, na melhor churrascaria que tiver aqui. Eu não consegui ainda descobrir, mas eu descubro até a última quinta-feira. E faça isso, porque eu vou estar aqui na quinta-feira, e na sexta-feira eu vou viajar para a África, então eu preciso de uma despedida boa, né? Que Deus toque no seu coração até lá, né? Mas por que a gente sofre mais? Porque nós aprendemos que temos que estar felizes toda hora, que crente não pode ter problema, que a gente vem para Jesus e os seus problemas acabaram. Eu estava lembrando disso vindo para cá, para falar sobre isso, que os nossos problemas acabaram. Aí eu lembrei das organizações Tabajara. Você lembra das organizações Tabajara?
Se você é daqueles que se escandaliza, se prepara. O pessoal do Cacete Planeta, né? As organizações Tabajara. E as organizações Tabajara começaram a fazer anúncio dos seus materiais, dizendo que seus problemas acabaram. E na verdade não. Na verdade, a palavra de Deus, e eu vou voltar para o inconsciente porque eu não esqueci, a palavra de Deus, quando nos confronta, nos desnuda. Não é porque a gente sofre mais, porque a gente fica desnudo diante do poder da palavra. E aí eu vou voltar a explicar a questão do Freud. O Freud vai dizer que eu tenho um lugar em mim, que eu não tenho acesso, mas aquele lugar em mim continua me influenciando por toda a vida. O Freud vai dizer que do 0 aos 8 anos, tudo que eu tiver de ser na vida, eu vou ser até os 8 anos, do ponto de vista emocional. Então, se eu fui amado, se eu fui querido, se eu fui abraçado, se eu fui afetado de forma positiva, até os 8 anos, tudo que aconteceu na minha vida até os 8 anos vai me influenciar. Por que ele diz? Porque a partir dos 8 anos, o inconsciente que ainda está aberto, ele se fecha. Eu recalco. Quem já ouviu a palavra recalcada? Quem já ouviu, diga amém. Já, né? Beijinho no ombro, não é? Aquela coisa toda. A palavra recalcada aí fora tem conotação do senso comum de coisa de gente mal resolvida, mas não é isso. Recalque, o que é? É quando eu pego todos os meus conteúdos emocionais e eu fecho sobre aquilo, eu fecho acordo sobre aquilo. Aquilo é recalcado. O recalque é a ideia de apertar para baixo. Por isso que Jesus diz, olha, dei será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Você sabe o que é regaço, não sabe? Regaço é esse pedaço de perna aqui, ó. Então, Jesus está dizendo, olha, à medida que você dá, você vai receber de volta e vai recalcar, ou seja, eu vou pegar o que está cheio e eu vou apertar para caber mais. E o Freud diz que, quando eu sou criança, eu tenho as minhas experiências, até os 8 anos, aquilo recalca, aperta e o inconsciente fecha, quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Eu, quando estudava na faculdade, eu fiquei doido, porque eu já era crente. Aí o Freud diz assim, olha, você está condenado a ser tudo aquilo que você experimentou na sua infância. Você está condenado a viver a repetição. Não há nada novo, você vai repetir. Só que eu faço 46 anos domingo, dia 21. Mais um motivo para você pensar na questão da churrascaria. Já dei 2 grandes motivos aqui. Né? Como tinha que ser hoje, mas pode ser semana que vem, não tem problema. E o que acontece? Então eu tive uma experiência de abandono. Vou contar de mim. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, eu fui criado com a minha avó materna. A lembrança que eu tenho do meu pai era o meu pai amolando uma tesoura. Minha mãe sentada na cama dizendo assim, estou indo embora. Eu tinha 2 anos e eu lembro disso. E todas as vezes que eu... E o que criei na minha cabeça? Eu criei na minha cabeça o seguinte sintoma. Minha mãe está separando meu pai porque ele ameaçou matá-la à tesourada. E não era. Mas foi o que eu percebi. Eu interpretei aquilo, recalquei aquilo, e eu passei 7 anos já adulto, sem falar com meu pai, porque eu tinha isso como uma marca traumática. Eu repeti esse sentimento durante muito tempo. Eu só descobri isso, que era por causa disso, em análise. Eu não sabia disso fora desse ambiente, porque fora deste ambiente eu não tenho acesso. Só que isso interferiu demais a minha vida. Eu me tornei macumbeiro, fiz cabeça no candomblé, usei black power, vivi dentro do cemitério, que eu sei que se olhar para mim hoje não parece. Não parece, mas se você ver algumas fotos minhas de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu fiquei doido, porque eu tinha uma marca recalcada, traumática, por uma visão. Eu não ouvi, só vi, eu interpretei. O Freud vai dizer que eu não tenho mais jeito, eu não tinha mais jeito. Eu estava condenado a achar que todo homem é violento e toda mulher foge de homem violento, e eu corri o risco de não me relacionar. Graças a Deus me relaciono muito bem, sou casado há 22 anos.
E eu tive aqui uma ocasião, não sei quem esteve aqui no Detox, que eu falei sobre as bagagens. Quem estava aqui quando eu falei sobre isso? Quem lembra disso? Que eu passo a vida carregando bagagens. Aonde essas bagagens elas são formadas? Elas são formadas na infância. Elas são formadas lá, nas experiências de afeto. Na última vez que eu estive aqui, eu falei o que é afeto. Afeto não é só carinho. Afeto é tudo aquilo que me afeta. Repita comigo, afeto é tudo aquilo que me afeta. Um carinho, diga comigo, um carinho me afeta. Um murro me afeta da mesma forma. Só vou ter interpretações e sensações diferentes. E quando eu aprendo a interpretar o afeto a partir do tapa, eu vou me tornar um sujeito que vai buscar esse tipo de atenção na violência. Quando eu aprendo a interpretar o carinho, o afeto a partir do carinho, eu vou ser um sujeito carinhoso, eu vou ser um marido carinhoso, eu vou ser uma esposa carinhosa, porque eu vou repetir, porque o meu recalque não foi traumático. Só que o que acontece com o sujeito que sofreu lá na infância, teve aquele pai, teve aquela mãe, ou uma família disfuncional, ou sofreu um abuso sexual, ou foi vítima de pedofilia, e aconteceu a pior desgraça da vida. Se ele não conseguiu elaborar aquilo, o Freud que está dizendo, vai dizer que você está condenado àquilo na sua vida. Você vai crescer um adulto, você vai ter 46 anos, como eu vou fazer, mas você ficou preso lá em uma memória traumática aos 6 anos. Você vai viver 40 anos, mas você vai estar sempre repetindo. Só que você não repete, não vai repetir aquilo com a mesma característica. Você vai estar sempre disfarçando aquela dor, e isso vai te inviabilizando para a vida. E aí as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, você viu fulano? O que tem? Ele é problemático, né? Só que o fulano que estão dizendo que é problemático não percebe que é problemático. E aí nós entramos em disfunção. E aí a gente sofre. E aí a gente vai desenvolver sintomas. Aí eu vou criar depressões. Aí eu vou criar ansiedades. Eu vou ter pânico. Eu vou ter coisa. E essas coisas vêm do nada. Quem já sofreu disso sabe do que eu estou falando. Aí eu ficava pensando lá na faculdade, como assim? Agora, já era crente. Como assim? Então quer dizer que eu estou danado, eu estou lascado. Falar em lascado, esses dias eu fui em São Paulo, faz pouco tempo. Passei em frente a uma igreja, está lá a campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E a propaganda assim: você que está endividado, você que está problemado, você que está lascado. Estava na placa lá, eu pensei, aqui o negócio resolve. Você está lascado, você vai lá e faz a campanha. Né? Que você tira lascado, você tirou lasca, eu imagino. E eu fiquei pensando na faculdade, como então eu vou poder enfrentar e ser curado? Se está lá no inconsciente e não tem cura, aí o texto bíblico, era aqui que eu queria chegar. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 4, 23, se não me falha a cabeça, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do... Aonde é esse lugar? Quem aqui sabe dizer para mim e pontuar, aqui termina a minha alma e começa o meu espírito? Nós temos acesso nesse lugar? Esse lugar para nós ele é inconsciente. Ou seja, mesmo que eu não tenha consciência de que algo está me afetando, quando eu me confronto, quando eu sou confrontado com a palavra tem poder de me curar. E eu sei que você está aqui nessa noite por causa da palavra, porque a palavra tem poder terapêutico. Por isso eu brinco com meus colegas psicanalistas, eles ficam doidos comigo. Freud explica, mas só Jesus cura. Você pode olhar para quem está do teu lado? Tomara que ele não seja psicanalista. E diga para ele, Freud explica. Mas aponta aquele dedinho bonito para ele, com toda a educação, mas só Jesus cura. E nós estamos aqui nessa quinta-feira para ser curado pelo poder da palavra e do evangelho. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Primeiro passo. Eu estava lendo hoje um texto interessante, e eu queria convidar você, se você está com a Bíblia aí, que é de Tiago. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Eu já vou ler e você acompanhe se você quiser. Tiago capítulo 5, verso 13 diz assim: está alguém entre vós aflito? Tiago está fazendo uma pergunta. E ele mesmo responde: ore. Está alguém contente? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E ele continua: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Há algumas versões diz para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí ele vai usar um modelo extraordinário. Quem que ele vai usar aqui? E olha o que ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E interessante esse texto, porque eu vou utilizá-lo para a gente conversar rapidamente sobre o que eu quero conversar aqui, preparar você para aquilo que a gente vai ver nesses próximos 2 encontros. O Tiago está escrevendo uma carta. Esse Tiago é aquele irmão de Jesus. O outro Tiago foi preso e morto, lembra do outro Tiago? Pedro é preso com ele, mataram o Tiago, e Pedro disse: nós vamos matar você mais tarde. E aí, de madrugada, o anjo visita Pedro e o tira da prisão. Esse Tiago é o Tiago, o irmão de Jesus. Eu acho esse Tiago extremamente humilde, porque ele não usa da prerrogativa de ser o irmão do Senhor para impor nada. Se você ler a carta dele, é uma carta muito humilde, muito simples. E ele podia se sentir o cara, né? Eu sou irmão do Senhor e o que eu falo é lei. Não. Ele simplesmente se entrega à humildade da palavra de Deus. Eu percebo, irmãos, que o primeiro caminho que a gente tem para vencer qualquer coisa, qualquer crise na vida, qualquer trauma, qualquer depressão, qualquer ansiedade, é ter humildade para reconhecer que há poder da palavra para nos curar. Eu estudei filosofia, depois eu fiz um monte de outros cursos e fiz pós-graduação nisso, e fiz pós-graduação naquilo, terminei na psicanálise, e eu confesso que no começo eu me tornei muito arrogante, porque você começa a aprender coisas e achar explicações para as coisas, mas tem um momento que as explicações das coisas deixam de ser, o sujeito cartesiano não cabe, e a gente precisa ter humildade suficiente para reconhecer que as coisas podem ter explicações, mas nem tudo que tem explicação pode me curar. Às vezes a gente tem que ter humildade necessária para sentar e abrir-se e dizer: Deus, pode fazer em mim o que precisar fazer, pode tirar de mim este orgulho, pode tirar de mim essa vaidade, pode tirar de mim essa arrogância, pode tirar de mim essa prepotência, e quando eu me abro, a palavra de Deus penetra naquele lugar que eu não posso ir, e me cura e me restaura, e 2018 é o ano da cura emocional para a tua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. E esse Tiago, então, ele está descrevendo a carta, e ele diz, olha, no capítulo 5, ele já está terminando a carta, e ele começa a dizer: eu tenho um negócio para dizer a vocês, igreja. E ele começa a fazer pergunta: tem alguém aí doente? Se estiver doente, quem está doente, ore. Tem alguém feliz? Quem está feliz, canta. Alguma pessoa aí está precisando, está enferma? Chama alguém para orar, ministra. E ele está querendo dizer o seguinte, e é isso que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite, que a igreja é um ambiente de manifestação emocional. Ou seja, aqui é um lugar que eu posso manifestar as minhas dores e as minhas emoções. Normalmente nós fazemos da igreja uma vitrine daquilo que nós não somos. É por isso que nós não somos curados, é por isso que a gente não recebe cura. Porque o Tiago está dizendo que aqui é um lugar de eu mostrar que eu estou doente, aqui é um lugar de eu mostrar que eu estou feliz, aqui é um lugar de mostrar que eu estou ferido, aqui é um lugar de mostrar que eu estou traumatizado, aqui é um lugar de eu mostrar e de manifestar as minhas emoções. Mas a gente já sai de casa no domingo ou na quinta-feira blindado, porque a gente é uma geração de pessoas, nós somos uma geração de pessoas que está habituada a parecer bem. Não sei se você vai gostar do que eu vou dizer aqui. Digo ou não digo?
É claro que eu vou dizer. Espero que essa palavra cure você. Você está arrebentado, casamento está uma tragédia, os filhos estão desestruturados, a esposa está amargurada, você está com treco, porque você não consegue dar nome, eu falo isso para os homens, o homem não consegue dar nome para as emoções, diz: tem um troço, estou sentindo um troço aqui, mas eu tenho que parecer que estou bem. Ninguém chega aqui, você viu alguém contar uma vitória? O testemunho? Vou contar um testemunho, quero um testemunho para contar, amém, irmãos? Pode ser, boa noite, igreja. O que a gente ouve? Olha, mas eu estou aqui para contar uma bênção que eu recebi do Senhor, eu estava desempregado, Deus preparou um emprego para mim, amém? O que a gente fala? Amém. Vou contar o testemunho, é outra pessoa. Oi, irmão, boa noite, vim aqui contar. Então é o seguinte, eu recebi essa semana a chave do meu apartamento, eu não preciso mais morar lá na casa da sogra, Deus me deu a vitória, amém? Amém. Teve alguém que faz que isso é um glória a Deus. É que se eu não fosse psicanalista, eu dizia, se eu fosse psicanalista, eu dizia, esse cara aí, falei da sogra, disse um glória a Deus. Vamos lá. Olha, irmãos, eu estou aqui para contar a vitória. É o seguinte, eu estava desempregado e agora estou trabalhando. Essa é legal. Irmãos, eu vim aqui contar uma bênção que eu recebi do Senhor, eu troquei de carro. Eu tinha um carro 2016, 2015, e agora estou com um carro 2018. Amém, irmãos? E é feio isso? Não. Mas é terapêutico? Vou contar outra vez. Seria legal assim, irmãos, eu vim aqui contar a vitória. Você viu alguém fazer isso? Eu era mentiroso. Eu contava tanta mentira, que se mentir desse caroço, eu era uma jaca. Mas Deus me visitou e agora eu não minto mais. Já viu alguém falar isso aqui? Já ouviu esse testemunho? Irmão, eu vim aqui falar porque é o seguinte, meu casamento era de aparência, está ela aí para falar. Nós quebrava o pau, mas quando chegava no domingo 6h30, não, aqui é mais cedo, né? Quando dava a hora, aqui tem 3 cultos, aqui tem culto, a rebelia. E quando dava a hora do culto, a gente passava aquela fingição na cara, e a gente chegava aqui, e todo mundo dizia, eu queria ter um casamento igual aquele, mas era tudo fachada, mas Jesus visitou a gente, e nós estamos agora vivendo uma vida real. Você viu alguém chegar aqui e dizer, olha, eu era viciado em pornografia. No celular, eu era nude, era no grupo. Quando o povo lá em casa dormia, eu levantava devagarzinho, eu ia lá e depois eu limpava o histórico para ninguém ficar sabendo. Mas eu perdi o desejo sexual pelo meu cônjuge e agora Jesus me visitou, eu estou liberto da pornografia. Quem pode dizer amém? Já viu alguém fazer isso? Por quê? Porque aqui a gente tem medo de mostrar quem a gente é. E quando a gente tem medo de mostrar quem a gente adoece. Porque a gente se entristece. Porque eu e você temos uma necessidade enorme de acolhimento. Eu e você temos uma necessidade enorme de sermos entendidos, não a partir do que nós parecemos, mas daquilo que nós somos de verdade, e nós temos medo de contar o que nós somos, porque quem está do lado também tem medo de se mostrar, e quando eu tenho medo de me mostrar e de ser visto, eu me defendo, e a maneira de me defender é te julgando. Por isso Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E o Tiago está dizendo assim, olha, é nesse ambiente chamado igreja, que é o espaço que deve acolher. Olha para quem está ao teu lado, você tem coragem? Bota na minha conta, diga assim, olha, aqui nesse lugar, é o lugar que deve acolher gente igual a mim. É fácil dizer que é igual ao outro, né? É igual a você. Porque eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está ministrando a sua condição. E não é a sua condição moral, porque eu não vim aqui falar de moralidade, é a sua condição emocional. Você sabe o quanta força você está fazendo para se manter inteiro, para parecer bem, para parecer equilibrado. Eu vou falar algo aqui que eu vou deixar o pastor Aquiles careca. Essas 3 quintas-feiras é para você se desequilibrar, porque quando eu me desequilibro, eu me manifesto, a graça de Deus vem e me cura, e Deus quer curar você, quer restaurar você. Amém? Há uma coisa interessante.
Por que, igreja? Porque ninguém, repita comigo, ninguém se cura sozinho. Olha para o teu irmão e diga: quanto mais solitário você optar por viver, mais adoecido você será. Eu disse aqui numa das ministrações, eu não sei se você estava, eu disse assim que você já viu mulher, a fulana morreu, do quê? De infarto agudo do miocárdio. Já quem aqui morre? Claro que morre. Mas quem aqui conhece alguma mulher que morreu do infarto? É raro. Agora, se eu perguntar quem conhece homem que morreu ou que já infartou, e talvez tenha alguns infartados aqui, não sabemos, a quantidade é enorme. Do ponto de vista psíquico, por que mulher não morre do infarto? Porque ela fala. E diga comigo, e quem fala não vive sozinho. Glória a Deus pelas mulheres. Eu não sou muito desse negócio de estatística e de número, mas dizem as más línguas, que uma mulher consegue falar 17 mil palavras por dia. Eu preciso que se recalcule isso, porque lá em casa são 3. Eu tenho uns 40 pacientes, eu atendo 40 pacientes por semana, 70% são mulheres. Então eu ouço, em média, 5 mulheres por dia. Aí eu chego em casa, tem mais 3. Eu estou precisando fazer terapia, gente. Graças a Deus. Homem morre por quê? Porque não fala. E repita comigo, quem não fala, vive sozinho. Às vezes a gente não fala nem com a mulher. Estatisticamente, os homens presentes aqui estão muito mais emocionalmente adoecidos do que as mulheres. Viu, queridos? Nós homens, e nós ainda ficamos sisudos com a coisa, né? Então, quanto mais sério você é, mais risco você corre. Porque já diz também que quem ri mais, vive mais. Vira aí para o teu irmão, dá um sorriso para ele, fala, viva. Se eu não tomar cuidado, eu que vou morrer cedo aqui. Alguém vai ficar bravo comigo. Olha o que o Tiago está dizendo. Quando o Tiago está dizendo, está alguém entre vós? Vós quem? Igreja. Ele está dizendo, se alguém no meio de vocês estiver doente, que ore, se estiver feliz, que cante, se estiver triste, que chame amigos, que estejam em comunhão. O que o Tiago está querendo dizer é o seguinte: para haver saúde emocional, para haver tratamento espiritual em nós, que penetre ambientes da nossa alma que nós não temos acesso, a primeira coisa que nós temos que perceber é: estamos em comunhão? Estou em comunhão? Eu estou dando e recebendo, eu estou vendo e deixado ser ver, eu estou compartilhando e permitir ser compartilhado, eu estou me relacionando, porque é isso que ele diz, porque não há cura fora de relacionamento. Por que terapia funciona? Por que a pessoa vai para a terapia? Deixa eu falar agora, os psicólogos que estiverem aqui vão entender, eles sabem disso. Há uma coisa na terapia chamada transferência. Transferência é aquele momento em que o sujeito que senta diante do terapeuta se identifica e se abre, fala e transfere para o terapeuta todas as demandas emocionais que ele não consegue fazer em outro ambiente. Só tem cura por causa da transferência. O que é transferência para nós aqui, que nós não estamos num set psicanalítico, nem numa sala de consultório? O que é para nós? É comunhão. Quando eu permito ser visto, e quando eu permito não ser visto, mas que o outro me veja como eu sou.
E às vezes nós estamos no casamento, nós estamos no relacionamento com os pais, nós estamos em relacionamentos que nós permitimos que as pessoas vejam aquilo que nós deixamos elas verem. E nós escondemos tudo aquilo que temos medo de ser visto. E é justamente aquilo que eu tenho medo de ser visto é que me adoece. E o modelo extraordinário é quando Jesus chega na pedra que puseram na sepultura de Lázaro e diz assim: tire a pedra. Marta pula, fala assim: o senhor está doido, está fedendo, é de 4 dias. O de Lázaro era de 4 dias. E o que está te fazendo mal, de quantos anos é? Quantos anos você está com esse negócio entalado aí? Há quantos anos você está escondendo um abuso que você sofreu? Há quantos anos você está tomando remédio escondido? Há quantos anos você está vindo aqui na igreja, está em comunhão, é gostoso, a gente canta e ouve as ministrações do pastor Aquiles, de vez em quando ele traz aí uns malucos para falar também, e eu gosto, eu acho bonito, mas eu não permito que a palavra me penetre, porque a palavra só vai penetrar ambientes que estão expostos a ela. Mas a gente mantém a aparência. Não tem como a gente falar de cura emocional, de tratamento espiritual, porque Deus não quer tratar o que você parece. Deus não quer tratar a sua casa bonita. Deus não quer tratar o seu carro adequado, bacana, a tua roupa de marca, a sua elegância. Não, Deus não quer tratar o que você parece. Deus quer tratar o que você carrega aí dentro. Aquelas coisas que você tem medo de falar para sua esposa, que você tem medo de falar para os seus filhos, que você tem medo de falar para os seus pais, aquelas coisas que aconteceram talvez lá, quando você era pequenininho, você carregou isso a vida toda, e às vezes fica insuportável. Mas Deus cria sempre oportunidades. O Tiago está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, é nesse ambiente, é aqui. E nessas quintas-feiras é aqui na comunidade da Esperança, em Piracicaba, que Deus quer curar você. Eu quero que você tenha coragem o suficiente de pegar na mão de quem está do teu lado. Eu não sei se você conhece ele ou não, mas bota na minha conta. Pega na mão dele e diz assim: tenha coragem de ser você. Aí a gente pega alguns homens e diz: mas meu pai era assim, meu avô era assim. Eu tive um bisavô que ele chamava minha bisavó de capivara. Esse homem era romântico. Ele ia lá, falava: minha avó era o pai da minha avó, eu era molequinho. Recalquei isso. Minha avó falava: pai e mãe, aquela capivara, vai bem a capivara. Eu era moleque, não entendia nada. Cresci. Um dia, já adulto, virei para minha avó numa conversa informal, falei: vó, eu lembro do Biso. Ele chamava a Bisa de capivara. Por quê? Aí minha avó fez... Quando a mulher naquela idade dela ria desse jeito, era besteira. Aí ela corou, e ó, a velha era pretinha e corou. E ela... É que carne de capivara a capivara era a carne que papai mais gostava de comer. Velha era doente? Que nada, era saudável. Eu tenho 14 cunhados. Ore por mim. Minha sogra ficou viúva, tinha 40 anos. Meu sogro morreu novo. Eliane era criança ainda. E contam os meus cunhados que o meu sogro chegava na minha sogra e dava beijo no rosto dela. E ela fazia assim: credo. Falei: já pensou se ela gostasse? Se dizendo credo, teve 14 filhos. Era doente?
Doente é a nossa geração. Porque nós estamos sempre manifestando afetos que não estão tendo correlação com aquilo que nós sentimos. É por isso que a gente tem que aproveitar esse ambiente que Deus está criando para buscar cura. E aí, pastor, e eu vou correr aqui, o que a gente aprende com esse texto? Primeira coisa, para cada situação emocional da vida, Deus tem uma solução. Você pode olhar para alguém e diga assim: para cada situação emocional da sua vida, faz assim para ele, seja ela qual for, Deus tem uma solução. Só que aí entra uma coisa extraordinária. Quando a gente pensa em solução de Deus, o que a gente pensa? O anjo vai descer, não é? Eu vou sentir um... Eu gosto desse negócio, gente. Eu estou já me ensaiando que eu estou indo para Angola, eu estou levando 24 pessoas para Angola na segunda semana de fevereiro. E nós vamos para a igreja. Eu tive agora em outubro, eu estive lá, e eu participei de um culto lá que durou 8 horas. O pessoal lá, igreja de bambu, coberto com folha de coqueiro, chão de terra batido. Eu tenho uma ONG chamada Amigos da África, então eu já estou na África há 17 anos. Aí você bate o pé, a poeira levanta. Calor de 43 graus, a gente está transpirado. Aí o pé bate, a poeira levanta, a poeira gruda no suor. Depois de 3 horas de culto, você não sabe quem é branco e quem é preto. A única coisa que você sabe é que Deus está presente lá, como Ele está presente aqui também. E aí o que acontece? A gente pensa que, quando a gente pensa numa solução de Deus, a gente pensa que vai vir para um culto, ou que vai assistir uma pregação, ou que alguém vai colocar a mão em nós, e nós vamos sentir alguma coisa, e vamos sair curados. Não. Há uma coisa interessante nesse texto, porque o Tiago vai dizer assim, olha: está alguém entre vós aflito? Ore, tem solução. Está alguém muito feliz? Cante, porque da mesma maneira que eu estou triste, eu preciso manifestar tristeza. Da mesma forma, quando eu estou alegre, eu preciso manifestar alegria, porque a alegria é terapêutica. Quanto mais feliz eu sou, mais felicidade eu gero no ambiente onde a minha felicidade se manifesta. E ele vai continuar dizendo: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros, chamem alguém e ministra sobre eles. Eu estou achando interessante aqui, porque ele diz assim: olha, a cura que a gente precisa, que vem de Deus, às vezes não é uma intervenção sobrenatural, mas ela está justamente no relacionamento com o outro, quando eu permito que o outro tenha acesso à minha dor. Eu não vou dizer, se a gente entendesse isso, não precisava procurar terapeuta, porque aí a gente acaba com o nosso trabalho. Mas se a gente entendesse isso, a igreja seria o grande setting psicanalítico, ou o grande consultório, e a gente, psicanalistas e psicólogos, estaremos desempregados ou trataremos de outra coisa, porque a cura de Deus não está só numa intervenção sobrenatural, está no relacionamento que você tem com essa pessoa que está do teu lado. Porque o que adoece a gente? Os relacionamentos. O que cura a gente? Relacionamentos curados. Por isso que o Lacan vai dizer que a loucura começa em casa. Se você for lá no Hospital da Anísio da Silveira, no Rio de Janeiro, hoje não é mais, não existe mais. Hoje no lugar lá tem o Museu do Inconsciente. Mas se você fosse lá nos anos 60, quando havia aqueles manicômios, e ela revolucionou essa questão do tratamento mental no Brasil, e você pergunta: aqui tem louco? Não, aqui não tem louco. O louco que está aqui ficou louco em casa, porque o Lacan vai dizer que a gente não fica doente sozinho, a gente só fica doente porque estamos em relacionamentos adoecidos. Por isso que o Tiago está dizendo: se tiver alguém entre vós doente, não fique sozinho, chame alguém e se relacione não com a doença, mas com o doente.
E nós, quando ficamos sabendo que alguém está mal, a gente se afasta da pessoa, porque tem medo que o mal da pessoa nos contamine. Não, é por isso que Jesus quebrava todos os paradigmas. Ele chegava no leproso, ou o leproso chegava nele, enquanto todo mundo corria do leproso, quando o leproso se aproximava de Jesus, Jesus se aproximava do leproso, e o leproso perguntava: você pode me curar? Você quer me curar? Aí Jesus tocava no leproso, e quando Jesus tocava no leproso, só depois Jesus respondia se curava ele, dizia: quero. Porque relacionamento está acima de tudo. Olhe para a sua crise, eu não sei qual é, eu não sei se você veio aqui para ouvir da depressão, você vai ouvir a semana que vem. Eu não sei o que você veio ouvir aqui, mas você sabe o que você está passando. Olhe para a sua crise, olhe para a sua dor e pergunte: em que momento da minha vida faltou um relacionamento sadio para que agora eu me manifeste adoecidamente desta forma? Pode ser que você agora, nesse tempo presente, não encontre, mas faz uma viagem na sua linha do tempo. Uma palavra, uma crise. A gente fica doente nas relações. Jesus vai dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria família, da sua casa. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: não é que a minha casa vai ser um inferno. Ele está querendo dizer que o inferno, às vezes, se manifesta em casa. E como a gente vence isso? Como a gente se abre para tudo aquilo que Deus pode fazer em nós? Quando a gente se abre para se relacionar de uma forma saudável. Como que nós vamos nos relacionar de uma forma saudável se as nossas relações hoje são virtuais? Aí você vai lá no Facebook e desabafa, e conta. Eu leio cada coisa. Agora eu estou usando muito pouco rede, mas eu cansei de ler as coisas. Pessoa, ai, que diarreia. Falei, para que eu saber um negócio desse? Aí o sujeito posta lá: acordei, e daí? Esses dias eu vi uma pessoa lá postar assim, do marido, eu deduzi que fosse: aquele traste. Aí veio alguém e comentou: é mesmo. Só que a intenção de quem comentou, ou a pessoa que comentou, não conhecia o traste. Aí a dona da postagem questionou: quem é você para dizer que ele é? Aí a pessoa disse: eu não conheço, mas se você falou, ele deve ser. Precisava de um negócio desse? Se o traste ler aquilo, vai dar um problema danado. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu quero dizer, diga amém. A gente não se abre para ser curado. A gente desabafa, a gente reclama. Normalmente adoecemos, porque a gente não entende isso. Tem alguém aqui nessa noite que te escuta. E às vezes Deus nos escuta com o ouvido do outro. Você gosta de anotar? Anote isso. Às vezes Deus te escuta com o ouvido do outro. Deus sempre coloca alguém para nos escutar de uma forma terapêutica. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus tem uma solução para cada momento seu. Dá uma de autoritário para ele, aponta o dedinho e diz assim: por isso, não ignore o que você está sentindo agora. Não finja que está tudo bem quando não está. Segunda lição que nos leva no processo, que abre o processo. Expor o que me faz mal, me fará bem. Repita isso comigo: expor o que me faz mal, me fará bem. Sabe o que o Tiago vai escrever ali depois? Nós lemos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só que a igreja romana se apoderou de algumas palavras, e a palavra confessar vem com uma conotação de
penitência. Porque quando eu confesso, eu admito culpa. Aonde tem culpa, tem o quê? Pena. Então, se eu falar, eu vou ser punido. E eu quero ser punido? Sim ou não? Então, o que eu faço? Eu calo. Aí eu estou na vida. Qual é o seu nome, querido? Marcos, faz favor, Marcos. Por gentileza. Aí eu vivo na vida. Vem cá, Marcos. Você vai ser minha culpa. A culpa a gente carrega, não carrega? A gente tem que carregar a culpa, não é? Vai lá. Vai. Isso. Aí eu estou com a culpa. 90 quilos. Só faço isso porque o pastor não está hoje. Quinta-feira que vem eu vou ficar quietinho, comportadinho. Mas o Marco é o quê? A culpa. Aí pergunte para mim, pastor Satiro. Não, não ouvi. Fale, gente. Você está bem? Eu estou. Mas eu estou na vida o quê, ó? Eu venho para o culto. Eu vim de Campinas pregar. Tá bem? Mas o peso, mas solta o peso, solta. E quanto mais ele solta o peso, mais pesada fica a culpa. Mas eu tenho que fingir que eu estou... E aí eu vou fingindo, eu estou rindo, eu estou cantando, eu faço curso, eu faço seminário, eu sou dizimista, mas eu estou com o quê? Com a culpa. E eu posso passar a vida toda com esse peso nas costas. Até chegar uma quinta-feira, e eu decidi o quê? Eu não quero mais. E aí eu tiro isso de mim. Ai, que leve que é. Você gostou, né? Agora você vai carregar o perdão. Diga para o teu irmão, quando você confessa... E a ideia de confessar, segura aí. A ideia de confessar, nós atribuímos só a culpa. Mas o que é culpa? Culpa é tudo aquilo que é pesado. Eu tenho culpa porque eu como chocolate. Por que comer chocolate gera culpa? Porque ficou pesado, eu não queria comer chocolate. De dezembro para cá, já emagreci 4 quilos. Porque eu comi muito panetone. E minhas camisas slim não estavam mais entrando em mim. A camisa era fit e eu estava fat. Aí eu ia, comia, depois comia, fiquei com culpa. Tem algum peso moral essa culpa? Não. Mas por que eu fiquei culpado? É porque eu atribuí a uma circunstância um valor excessivo, e esse valor excessivo que eu atribuo fica pesado, eu não consigo me relacionar com aquilo, e como eu também não consigo ficar sem aquilo, eu gero culpa. Não é porque culpa porque eu roubei. Sérgio Cabral não tem culpa nenhuma. Você pergunta, você fez? Eu não fiz. Aí você come um chocolate e fica lá culpado. O que é culpa? Culpa não é só pecado. Culpa não é só a coisa do deslize moral. Culpa é tudo aquilo que eu estou carregando e não me faz bem. Eu não consigo lidar. E eu também não tenho como falar. E aí vem o Tiago e diz, confessem. Vou fazer uma tradução na linguagem do Marcelo Satiro. Confessem todas as coisas que são difíceis para você lidar sozinho. Confesse para quem? Para o outro. Não é uma confissão para eu ser salvo, porque para ser salvo eu confesso a Deus. Mas Tiago está dizendo, olha, para ser curado, você tem que falar com o Milton, Luiz. Para eu ser salvo eu falo com Deus, mas para eu ser curado, eu sento, Wilson, né? Luiz. Poxa, Luiz, eu preciso falar um negócio que eu não estou mais dando conta. Blá, 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 blá. Aí o Luiz vem e ele faz o quê? Ele ora. Ele não ora para me absolver diante de Deus. Ele ora porque quando eu dou ao Luiz permissão para ele entrar na fortaleza do esconderijo
do meu peso, porque quando eu fico quieto, eu crio uma fortaleza, mas quando eu vivo dessa fortaleza, mas quando eu falo para ele, eu abri a porta da fortaleza, o Luiz entra, vem cá, Luiz, entra na fortaleza, o Luiz vem e ele ora. O que a oração dele faz? Ele não vai só pôr a mão na minha cabeça, a oração dele me resgata da fortaleza, ele me tira. É por isso que a oração do justo tem poder de resgatar você de um lugar que você sozinho não consegue sair por causa do peso da culpa. Quando ele tira, quando ele ora, ele me resgata daquele ambiente. Por isso, olhe para o teu irmão e diga: está vendo como você precisa de mim? Quando eu confesso, isso é confissão. Não é aquele negócio, vai lá, reza 3 Ave Maria, não. Então diga para o teu irmão aí: quando você confessa sua culpa para alguém, você é curado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui hoje. Deus quer quebrar esta fortaleza que a culpa gerou em você, porque a tua culpa já foi levada na cruz do Calvário. Deus quer que haja leveza, e se você levantar a mão e dizer glória a Deus, você pode aplaudir Jesus também por isso. Aleluia! Você percebeu que você tem uma fortaleza, um lugar inacessível? Todos nós aqui temos. E é justamente nessa fortaleza que estão as nossas prisões emocionais. É justamente nesse ambiente que ninguém tem acesso que eu estou sofrendo. Porque quando eu dou acesso à pessoa nesse lugar, o sofrimento para, porque é como um fantasma. Já assistiu o filme de terror? Daquele que tem um fantasma na casa? Muda a família feliz da vida para aquela casa e de repente começa a ter barulho, começa a ter assombração e aquela coisa toda, e a família entra em desespero. Por que o fantasma nos aterroriza? Porque a gente não sabe o que é. Como que a gente vence? Quando a gente descobre o que é. Quando a gente nomeia, quando a gente aponta, quando a gente põe luz. Tem um filme que eu assisti muitas vezes, que eu gostava muito, O Homem Sem Sombra. Já assistiu esse filme? O cara lá é um cientista e ele cria uma fórmula para ficar invisível, e ele aplica no macaco e funciona, ele aplica nele, e na hora de reverter o processo para ele voltar a ser visível, ele não consegue, ele fica invisível. E a invisibilidade, interessante, a invisibilidade me destrói. A coisa mais terrível é quando a gente percebe que ninguém pode nos ver. Num primeiro momento, ela se torna algo assim extraordinário, porque ele se desconstrói, aí ele faz um monte de besteira, mas depois bate um desespero, porque só existe eu se houver o outro, segundo Lacan. E só existe o outro quando o outro pode me perceber. E eu só sou eu quando eu olho para você e eu sei que você está me vendo, mas não o que eu pareço, mas o que eu sou de verdade. Por isso Jesus não se encantava com a aparência das pessoas. Jesus olhava para as pessoas, via as pessoas, e quando ele se dirigia às pessoas, a palavra dele, as pessoas libertava. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você. Eu sei que você está, é uma força de expressão, porque o segredo não é o Rivotril, não é os cortisoides, não. O segredo aqui nessa noite, para nós, nesta reunião, é relacionamento. E Deus se relaciona conosco através de pessoas. Terceira lição, e eu vou terminar com essa. Tiago está dizendo para nós que a maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. Diga comigo: a maior espiritualidade de um homem é a sua humanidade. Você percebe o contexto aqui? Ele fala, ó, tem gente doente, ore, tem gente feliz, cante. Quem está triste, está aflito, ore. Quem está contente, cante. Quem está doente, chame alguém. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ponto. Aí ele vai dar um exemplo. E quem que ele usa? Ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Paixão aqui
não é que Elias se apaixonava, não. Paixão aqui são os conflitos das emoções humanas. O Tiago está dizendo, Elias era um homem que tinha os mesmos conflitos. E se tem alguém que tinha conflito, era o tal do Elias. O Elias, se a gente fosse olhar para ele de uma forma muito fria, fica bravo comigo não. O Elias seria transtorno de bipolaridade. Elias era. Se a gente fosse fazer uma avaliação psiquiátrica do Elias, ele era bipolar. Esse cara era doido, mas era cheio de Deus, não é? Você aprende uma coisa aqui comigo? A autoridade espiritual não significa saúde emocional. Quer cara com maior autoridade espiritual do que Elias? Quer saber? Não vai chover. Aí outro dia, vai chover. Responde com fogo. Minha sonoplastia é extraordinária, né? Você pode não ficar marcada a palavra, mas fui lá, foi lá como foi? O que falou? Não sei, mas o cara fazia uns barulhos, levantava a mão. Olha que autoridade esse sujeito tem. E ele chega para Acabe, quando ele diz que não vai chover, ele diz assim, só vai chover segundo a minha palavra. Eu que estou determinando, não vai chover. Não vai. Só que ele entra em crise depois. Olha o transtorno de Elias. A Bíblia diz que Jezabel, lá no Monte Carmelo, ele ora, depois que o fogo cai, ele mata meio mundo. Ele não faz isso? 800 pessoas morrem, 850. Ele mata. Chega no ouvido da Jezabel, a Jezabel diz assim, avisa ele que amanhã, a esta hora, ele vai estar igual os homens que ele matou. Esse homem com essa autoridade toda entra numa crise tão grande que a Bíblia diz que ele foge para salvar a sua vida. Ele faz isso, ele foge porque ele quer viver. Só que no processo de fuga, diga comigo, no processo de fuga, eu me adoeço. Então olhe para quem está ao teu lado e diga, quanto mais você fugir do que você tem que enfrentar, mais doente você fica. Você pode ser pregador, cantor, pastor, doutor, psicanalista, psicólogo, engenheiro, advogado. Você pode ser quem você é. Quanto mais você foge para se salvar, mais doente você fica. Porque a cura não está na fuga, a cura está no confronto. Diga comigo, a cura não está na fuga, a cura está no confronto. Geralmente as pessoas sentam lá na minha poltrona, na entrevista, antes de ir para o divã, e dizem assim, eu vim aqui porque não dá mais. Não dá mais para quê? Para fugir. A Bíblia diz que Elias foge para o quê? Para si. Só que você percebe que no processo de fuga, ele vai fugindo, ele entra na caverna ele pede a morte. Não há um conflito aqui? Eu fugi para viver, mas quanto mais eu fujo para viver, mais desejo de morte é gerado em mim. Porque não tem como a gente ser curado de nada na vida, se a gente foge daquilo. Você não resolve um problema do casamento se você não falar. Você não resolve um problema de relacionamento se você não conversar. Você não é tratado nada quando você se distancia. E Elias, a Bíblia diz que ele foge. E quanto mais ele foge, mais doente ele fica. E aí vem uma coisa interessante. O Tiago diz que é esse homem com essa crise toda, que é modelo para nós de relacionar com a dor do outro. Aí eu entrei em crise. Porque a gente pensa que para ajudar alguém, a gente precisa ser muito bem resolvido. Elias era resolvido, pastor? Não. Ele está lá na caverna, eu quero morrer, eu quero. Quem aqui já pediu para morrer? Você tem coragem de dizer?
Quem já pediu para morrer? Quando a gente fala que quer morrer, a gente quer morrer? Hã? O que a gente está dizendo? Eu quero parar de sofrer. Elias está lá na caverna, fugindo da vida porque ele queria viver, mas pedindo a morte. Não porque quer morrer, porque ele queria parar de sofrer. Aí Deus entrou na de Elias. Hã? Não, o que tu fazes aqui? Quando Deus diz que fazes aqui, dá a impressão que Deus já estava lá. Por quê? Porque Deus está sempre um passo na sua frente. Isso que você está passando, que eu não sei o que é, Deus já sabia. E se Ele já sabia, Ele já tem a cura. Você não será curado, você já está curado. Você só precisa entender que a cura já se manifestou na sua vida. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Aí o Elias está aqui, o Tiago está dizendo, eu termino aqui, que o Elias é esse modelo. Porque a Bíblia, quando fala do Elias, lá em Malaquias, diz assim: eis que envio diante de vós o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Olha como Malaquias apresenta o Elias. Quando a gente faz uma apresentação de um sujeito desse, o que a gente espera? Um super? E quem que vem? Então diga aí para o teu irmão, se contenta. Sou eu mesmo. Diga assim para ele: eu sou remédio para você. Eu li esse texto aqui e falei: meu Deus, vem um homem que vem para não ferir, o Senhor não ferir, para converter coração, para fazer. A gente espera um Superman. E aí vem um Elias. Aí Deus coloca na sua vida essa esposa, coloca na sua vida esta família, porque Deus sabe exatamente onde colocar você. O problema é que a gente não enxerga a cura onde a cura está. A gente está procurando sempre aquilo que a gente não quer achar, porque o que eu vou dizer aqui vai doer um pouquinho, porque a gente gosta do sofrimento. Você está aí reclamando, mas Deus está te dando oportunidade de mudar, e hoje, a próxima quinta e as outras quintas, eu estou falando da quinta, que talvez você é só na quinta que vem aqui, eu quero dizer a você que Deus está te dando uma oportunidade ímpar de entrar num processo espiritual para curar não só a depressão, mas todas essas coisas que te desestabilizam há muito tempo. Eu quero declarar na tua vida a saúde de Deus. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Só uma coisa que eu quero para terminar. Por que Elias é esse cara? Porque há uma coisa em Elias, que apesar do Elias ter essa bipolaridade, apesar do Elias ter toda essa crise, porque ele tem uma crise de identidade. Ele entra lá na caverna e ele diz: eu não sou ninguém, eu não sou melhor que os meus pais. Ele fica deprimido, ele tem depressão. Elias é um modelo na Bíblia que a gente estuda a depressão do ponto de vista teológico. Elias, ele entra, ele se entristece, ele tem solidão. O que a depressão é num primeiro momento do ponto de vista teológico? É solidão. O problema do depressivo não é as coisas que acontecem. O problema do depressivo é como ele enfrenta as coisas. Não é, aconteceu tal coisa. Não, tal coisa acontece na vida de tanta gente, a mesma coisa. Mas o Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, ele vai dizer que o mundo é a minha representação. O mundo é a representação de uma vontade. Eu olho para o mundo e represento o mundo de acordo com aquilo que eu carrego dentro de mim. E aí o Elias, ele olha para tudo aquilo, porque ele vem de um evento extraordinário, gente. O cara vai cair fogo do céu, depois ele mata 400 profetas, depois mata mais 450, não sei o que lá, e aí uma mulher ameaça ele, ele entra em crise. Não, Elias está num processo de desconstrução. Lá na caverna ele entra em crise, e ele diz: eu fiquei só, eu sou zeloso, eu sou bom demais. Ele entra num processo de autopiedade. Eu vou dizer uma coisa a você, que já estou terminando para te dizer isso, então eu posso dizer: embora. Para com esse negócio de se sentir vítima das circunstâncias. Você pode olhar para quem está do seu lado? Fala assim: você não é um tadinho, não. Fala: ai, mas é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Exatamente, é justamente por eu não estar vivendo o que você está vivendo, que você precisa viver do que está vivendo da melhor maneira possível. É que você não é casado com ele. Quem mandou você casar? Botaram um revólver na tua cabeça?
Freud vai dizer que a gente casa com o pai e com a mãe, né? Você sabia disso? Qual que é o modelo de mulher para você, menino? Mamãe. Mamãe. Nós temos um amigo, né? Não vou falar dele não. Que depois ele vê o vídeo, ele é de você mesmo que eu falei. Mas não vou falar. O menino olha para a menina, para a mãe, e diz: esta é a mulher da minha vida. Freud chama isso complexo de Édipo. Aí o menino cresce e descobre: essa mulher não é minha, é do meu pai. Então eu não posso ter ela, mas eu vou encontrar uma igualzinha a ela para ser a minha. Aí ele olha para as mulheres. E aí, se essa mãe foi bacana, legal, carinhosa, atenciosa, ele vai procurar uma mulher que repita a mãe. É o Édipo positivo. Mas se essa mãe que ele quis, gritava com ele, batia nele, xingava ele, humilhava ele, ele fala: essa mãe não é minha, é do meu pai, mas vou procurar uma mãe igual a essa para casar. Aí ele vai procurar uma mulher, você já deve ter visto casal assim, o rapaz: vai com a gata, sim, meu amor. Ela vai mandar nele. Mas graças a Deus aqui no nosso meio não tem assim, não. E se tiver, você não vai poder se manifestar, porque um olhar dela é o olhar da mamãe. E está todo marido olhando para a mulher. Estou falando. Ou seja, eu procuro uma mãe positiva ou uma mãe negativa. Com as meninas é a mesma coisa. Se eu tive um pai, menina também entra no Édipo. Eu tive um pai maravilhoso, carinhoso, brincava comigo, me pegava no colo, e a menina se veste igual a mãe. Aí a mãe fala: ai, que linda, como ela me ama. Não, ela se veste igual a você para chamar a atenção do marido, do pai. É o Édipo, toda criança passa por isso. O menino se veste igual ao pai, e o pai fica: garotão, gosta de mim. Não, ele diz assim: se meu pai é desse jeito e tem minha mãe, que eu quero, então eu vou ser igual ao meu pai para ter a minha mãe. Só que ele cresce, ele elabora isso é saudável. Aí ele diz: essa não pode ser minha. Ele se vira para o mundo e vai procurar. E se a menina teve um pai carinhoso, ela vai procurar um cara que seja carinhoso com ela. Mas se ela teve um pai troglodita, violento, o que ela vai procurar? Aí a gente não consegue entender por que a mulher apanha e por que o cara humilha e ela está lá sofrendo, mas ela tem aquele negócio que o Freud falou chamado inconsciente, que tem uma marca recalcada de um modelo de marido que representa o pai. E aí as pessoas sofrem, e sofrem muito. O menino sofre, a menina sofre. E aí eu disse aqui já, que a gente vem para a vida, para o casamento, para os relacionamentos, carregando as bagagens que a gente nunca abriu para olhar, e depois a gente sofre aqui. É isso que eu queria que você entendesse. O Elias está em crise, só que o Elias tinha uma coisa: ele não era maquiado, diga maquiado. Ele entrou na caverna e disse: me mata porque eu não aguento mais, eu cansei, eu fiquei sozinho. Aí Deus cura ele. Deus cura ele dizendo o seguinte: ainda restam 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu vou continuar na ênfase e eu termino aqui, nós vamos orar. O que me coloca em um processo terapêutico espiritual? Relacionamento. Por isso eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus.